Vamos agora para o livro de Judite. O livro de Judite foi escrito em hebraico, mas o original não existe mais, e todas as versões posteriores se baseiam no texto grego. O texto pretende recontar uma narrativa do reino de Nabucodonosor, que teria reinado em Nínive, algum tempo depois do cativeiro na Babilônia e da reconstrução no templo. Só que esse marco temporal do livro de Judite ele é impreciso, porque Nínive caiu em 622 com Nabopolassar, pai de Nabucodonosor. Depois, Nabucodonosor morreu antes do retorno do povo do exílio da Babilônia. E quem libertou o povo para retornar a Judá foi Ciro, rei dos Medos e dos Persas. Arfaxade, rei Medo, mencionado no texto de Judite, inclusive nunca existiu. É um personagem fictício. Além da imprecisão histórica, a imprecisão geográfica e topográfica do texto também ajudam a comprovar que a forma literária do texto de Judite se parece mais a uma saga, diferentemente de uma novela, se parece mais a uma saga, a saga de um herói, a jornada de um herói, do que com um texto verdadeiramente histórico. A cidade de Betúlia, que é mencionada no texto, sequer existiu. O texto de Judite se enquadra, assim, numa forma literária de saga, com grande liberdade do autor inspirado na composição do texto. O nome Judite significa judia. O autor sagrado quer fazer com que o leitor compreenda o poder do mal, que é personificado no personagem Holofernes, contra a destemida Judite, a destemida judia, a representante ideal do povo. A vitória de Judite na planície de Armagedon foi a recompensa por sua oração fervorosa e sua observância da lei. Por fim, o povo santo sobe a Jerusalém em jubilosa procissão para comemorar a vitória. Toda a apresentação ela é acentuadamente apocalíptica. O fundo histórico do livro, se quisermos remontar a um fundo histórico, parece ter sido a perseguição de Ptolomeu III aos judeus da diáspora no Egito após o ano 145, no qual os judeus estão às voltas com as perseguições à sua fé. Então, Judite é um livro que, apesar de poder ter tido um fundo histórico, ele não tem uma pretensão e nenhuma precisão histórica. Como Esther, o livro de Judite descreve o livramento dos judeus por intermédio de uma mulher. E isso na Sagrada Escritura é sumamente importante, porque em toda a antiguidade o papel da mulher é mitigado, é diminuído. E a mulher é colocada sempre depois do homem ou abaixo do homem. Então, já no Antigo Testamento, as mulheres, e são muitas, não é só Judite, nem só Esther, e nem só Ruth, as mulheres são colocadas em evidência, são colocadas em relevo. Desse modo, Judite ela é modelo da observância à lei, de uma confiança ilimitada em Deus e da inspiração divina para as ações, dado sua fé e sua confiança. Porém, ao contrário do livro de Esther, de sabor nacionalista, o livro de Judite tem um tom universalista. Esther, nacionalista, Judite, universalista. A salvação não acontece em Jerusalém, a capital, o centro religioso do povo, mas em Betúlia, uma cidade fictícia, na execrã da Samaria. Depois, Aquior, um amonita, confessa sua fé no verdadeiro Deus. Segundo Wilfred, o nosso autor aqui, temos já aqui um eco de Ruth e Jonas e daquele novo ambiente no qual Jesus colocará como modelo do amor cristão um samaritano bom. E depois ele mesmo é levado na cruz, atraindo a si todos os homens, fazendo depois São Paulo exclamar que o Cristo, com sua morte e ressurreição, fez cair o muro da divisão, o muro da separação, que separava homens e mulheres, judeus e gregos, judeus e pagãos, e fez de todos um só povo. Vamos passar agora aos livros dos Macabeus. O título do livro é o sobrenome de Judas Macabeu, chefe da revolta contra o antigo quarto Epífanes. Esse personagem, ele é sumamente importante. Eu vou pegar aqui a minha linha do tempo, para que nós tenhamos, para eu passar para vocês muito rapidamente, tá aqui a minha linha do tempo, para eu passar para vocês muito rapidamente esse contexto aí da invasão grega de Antíoco IV Epífanes.
Bom, o que acontece? No ano 333, Ptolomeu II manda traduzir a Bíblia para o grego em Alexandria, 333 a.C. É o período do domínio macedônico de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né? Em 198, então ali, finzinho do século III para o século II, Antíoco IV introduz o culto obrigatório a Zeus no Templo de Jerusalém. Em 167 acontece a revolta dos Macabeus. É esse períodozinho que nós estamos estudando. A revolta dos Macabeus. E personagens importantes desse período: Matatias, Judas Macabeu, Jonatas e Simão. Então vamos voltar aqui ao nosso texto. Existem também outros dois livros dos Macabeus, né? Na nossa Bíblia tem 1º e 2º Macabeus, existem outros dois livros dos Macabeus que não entraram no cânon bíblico justamente por terem sido escritos no século I da nossa era, no século I da era cristã. Primeiro livro dos Macabeus. O texto de 1º Macabeus abrange o período de 175 a 134 e é o período da revolta dos Macabeus e da dinastia Asmoneia no governo de Judá. O livro foi escrito antes de 63. Ele retrata os acontecimentos dos anos 175 a 134, mas foi escrito posteriormente, no ano 63. Porque ele possui um elogio aos romanos. E no ano 63, Pompeu tomou Jerusalém, o que desencadeou nos judeus um ódio feroz aos romanos, que nós vamos perceber inclusive nos evangelhos. Provavelmente o livro foi escrito durante o reinado de Alexandre Janeu, entre 106 e 76 a.C. O autor de 1º Macabeus é um judeu palestino bem versado nas escrituras, que escreveu em hebraico e se interessava pelos acontecimentos contemporâneos. O livro tenta descrever os acontecimentos do levante judeu contra o invasor grego, valendo-se das formas literárias da história deuteronomística. Lembremos aqui a história deuteronomística: Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. O autor evita tocar no nome de Deus, evita falar o nome de Deus, porque na teologia pós-exílica de Esdras ali para frente, Esdras e Neemias para frente, não se fala o nome de Deus, se substitui o nome de Deus por um adjetivo. O autor foi inspirado pelo mesmo espírito de observância da lei que se reflete nos escritos deuteronomistas. A luta, a guerra, não é entre Seleucidas e Asmoneus, e nem mesmo entre os reinos pagãos e o Estado judaico, mas é entre os defensores da lei e os seus adversários. Aqueles que são fiéis à lei e aqueles que são infiéis à lei, sendo judeus, pagãos, gregos ou quem quer que seja. Essa história exalta ao mesmo tempo os valores humanos e os valores sobrenaturais. A fé engendra o heroísmo e o serviço da pátria se identifica com o serviço do único Deus. Não se vê em 1º Macabeus o traço, presença ou influência dos grandes profetas da história de Israel. Pelo contrário, a obra parece crescer na direção do legalismo e chegará até mesmo ao extremo do cumprimento da lei. A história relatada em 1º Macabeus deixa-nos duas lições importantes. A primeira lição: aqueles que se revoltaram contra o invasor grego e contra os judeus que se aliaram ao invasor grego o fizeram movidos por uma sincera fé e uma inabalável confiança em Deus. Desse modo, pela inabalável confiança em Deus e pela fé, o homem pode realizar feitos memoráveis e atrair a intervenção de Deus em seu favor. Essa é a primeira lição. A segunda lição: como a história subsequente dos Asmoneus demonstra, o poder e o êxito corrompem o homem com grande facilidade. E o Wilfred escreve aqui no seu texto: onde a perseguição engendrou heróis e mártires, o bom êxito mundano sucedâneo, o bom êxito depois da expulsão dos gregos, acarretou o declínio do fervor religioso do povo. Vamos agora ao segundo livro dos Macabeus. O segundo livro dos Macabeus não é uma continuação do primeiro livro.
Ele versa em parte sobre a mesma história, de 176 a 160 a.C., com a vitória de Judas Macabeu sobre Nicanor. É o resumo, porém, de uma outra obra que fora escrito em 5 volumes por Jasão de Cirene. A obra parece datar de 124 a.C., porque logo no seu início tem uma carta inaugural que convida os judeus a celebrarem a festa da dedicação do templo no Egito, o Hanukkah, no Egito. Diferentemente do autor do primeiro livro dos Macabeus, o autor do segundo livro dos Macabeus, ao depender desses 5 volumes de Jasão de Cirene, tenta envolver o leitor emocionalmente para convencê-lo a participar da dedicação do templo, da festa da dedicação do templo. Ele escreve na forma de saga. O autor faz o leitor passar da pilhagem do templo, à sua profanação, do massacre dos habitantes de Jerusalém a uma violenta perseguição geral dos judeus. No episódio dos mártires, dos mártires macabeus, Judas Macabeu oferece um sacrifício expiatório, socorre o seu povo e purifica o templo. Esta mesma atmosfera de otimismo domina toda a obra, todo o texto, até chegar ao clímax de modo dramático, a morte de Nicanor e o estabelecimento de uma festa comemorativa. Então, por que existe essa festa? Por que aconteceu tudo isso aqui antes dela? E a festa é a celebração desta vitória. Diferentemente de 1 Macabeus, que foi escrito de forma fragmentária, pegando textos aqui e ali, o segundo livro dos Macabeus pertence a uma forma literária popular no mundo helenístico, a literatura patética, que não é o mesmo, que não tem a mesma conotação do termo patético no nosso tempo. A literatura patética que havia no mundo grego exercia forte fascínio sobre o leitor, sobre as suas emoções. Discursos apaixonados, linguagem vigorosa, números enormes, contrastes estudados, estilo florido. Tudo isso para fazer o leitor chegar ao clímax. E tudo isso faz parte da forma literária do segundo livro dos Macabeus. O autor provavelmente foi um heleno-judeu de Alexandria que escreveu o segundo livro dos Macabeus em grego. O autor está mais interessado na teologia que na história. O combate é entre o judaísmo e o helenismo, e pela primeira vez aparece na Bíblia o termo judaísmo. O autor transparece uma espiritualidade profunda e viva, um sentido da pertença ao povo de Deus, e da pertença ao Senhor e da presença do Senhor junto do seu povo. O Senhor está sempre atento às necessidades do seu povo. Ele ouve e atende. Apesar da fidelidade à lei ser inculcada, diferentemente do primeiro livro dos Macabeus e seu quase legalismo, o autor do segundo livro dos Macabeus insiste na observância interior da lei. O Senhor Santo santifica o seu santuário, santifica a sua cidade, santifica o seu povo. Assim, para o segundo livro dos Macabeus, o sacerdote Onias, um varão justo e santo, tem mais poder e é um guarda muito mais eficiente da cidade e do templo do que o próprio exército. É a sua piedade e intercessão que garantem a vitória sobre Nicanor. Outro traço que distingue as duas obras é o sacrifício dos mártires macabeus. Enquanto no primeiro livro dos Macabeus o martírio é resultante da cólera divina que se abateu sobre Judá, para o segundo livro dos Macabeus, embora o martírio também seja um castigo, a sua aceitação voluntária por parte dos mártires é uma expiação que desvia a cólera de Deus. Importante em 2 Macabeus é o seu ensino sobre o pós-vida. Ele ensina que os vivos podem oferecer sacrifícios expiatórios pelos mortos e rezar por eles. Esta é a base da doutrina do purgatório, enquanto, por outro lado, os justos que morrem podem interceder pelos vivos. Esta é a primeira vez que aparece nas Sagradas Escrituras a doutrina da comunhão dos santos, que depois será enunciada claramente pela Igreja. Uma curiosidade que eu já falei nas outras aulas anteriores. Os 2 livros dos Macabeus não estão presentes nas Bíblias evangélicas, na Bíblia protestante, porque eles são tidos como deuterocanônicos. A tradução protestante que segue o cânon restrito, o cânon palestinense, optou por dois modos, de traduzir. Algumas traduções protestantes pegam os chamados deuterocanônicos e os colocam no final do volume da Sagrada Escritura como um apêndice. Então,
Quem quer ler, quem não quer, não lê. Já uma outra tradição protestante retira completamente os textos dos deuterocanônicos do volume da Sagrada Escritura, como é o caso aqui do Brasil, né? As Bíblias protestantes brasileiras não têm os livros dos Macabeus. Já no cânon católico da Sagrada Escritura, tanto os livros dos Macabeus, como Esther, Judite, Ruth e Tobias, se encontram, os chamados escritos, se encontram no nosso volume. Agora, no finzinho dessa aula, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os livros que eu estou utilizando aqui para a preparação das nossas aulas. O primeiro livro, e o mais importante, é a Bíblia. Não se faz um estudo bíblico sem a Bíblia. Embora esse estudo introdutório que eu estou passando aqui nos vídeos seja bastante superficial, ele não tem nem a pretensão de aprofundar os temas de cada livro, entrar em cada livro, tomar a leitura destes livros é importante. Seria importante que você, por exemplo, ouvisse a aula, fizesse a assistência do vídeo e depois fosse lá recorrer ao texto bíblico em si mesmo, né? Para conhecer in loco o que o autor sagrado escreveu, o que a inspiração divina disse por meio desse autor bíblico. Então eu uso esse volume da Bíblia de Jerusalém, já é uma edição atualizada. Ela tem, e é uma edição muito boa, ela tem no início mapas e no final também tem mapas e uma tabela cronológica bastante exata. Esse volume da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém foi traduzida pela École Biblique de Jerusalém para uma tradução francesa, depois foi traduzida para o português. E ela é importante pelos apêndices e pelo início, né, os mapas, como eu disse, no início e no final, e pelas notas. Depois, pela tradução acurada do texto, os exegetas que fizeram a tradução eram homens, né, versados na Sagrada Escritura, e fez uma tradução o máximo possível próxima dos originais. E depois as notas de rodapé que nós vamos ver ao longo de todo o texto. São notas explicativas, são notas sobre as traduções, sobre os textos, sobre as variantes textuais, explicando o que significa tal coisa. Então, eu gosto muito desse texto e é o texto que eu mais uso. Tem outras Bíblias e, por exemplo, na utilização do povo de Deus, é muito comum usar a Bíblia Ave Maria, a Bíblia Pastoral, que são Bíblias de uma leitura mais acessível. Mas se você quer fazer um estudo bíblico, eu aconselho a comprar uma Bíblia um pouco mais aprofundada, como é a Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia do Peregrino, também tem uma tradução boa, cuidada pela Alonso Schöckel, e há também uma tradução ecumênica da Bíblia, que foi uma tentativa feita por exegetas católicos e protestantes de se chegar a uma tradução ecumênica da Sagrada Escritura. O volume dela é o dobro desse aqui, ela tem notas explicativas muito mais abundantes e muito maiores. Depois, quero apresentar para vocês também os 2 volumes dos livros que eu estou utilizando para o meu estudo, né, a preparação. O primeiro que eu quero apresentar é esse volumezinho azul aqui, do Wilfred Harrington, Chave para a Bíblia, a Revelação, a Promessa, a Realização. É um livro um tanto volumoso, 500 e poucas páginas, mas ele é um resumo. Imagine, é um resumo. Um resumo. Já é um livro antigo, ele já está aqui na sua 6ª impressão. Deixa eu olhar aqui no índice catalográfico dele. Ele já está na sua 6ª impressão, aliás, na sua 11ª impressão. Ele é de 2016, esse volume que eu estou usando aqui. Mas é um texto muito, muito bom, muito fácil, de uma linguagem muito acessível. Ele é muito simples, ele é muito prático, ele fala de uma maneira muito fácil de ser compreendida. Então, se você quer fazer depois, por sua conta, um estudo da Sagrada Escritura, eu te aconselho esse volume do Harrington. Tem também esse volume aqui que eu uso como consulta, do Joseph Charbert. Já é um livro antigo, é um livro da editora Vozes. Inclusive, esse volume que eu tenho aqui, ele soltou a capa e as folhas estavam se soltando, e eu precisei refazer o encapamento dele. Esse aqui que eu tenho uma 3ª edição do ano de 1980, então foi publicado pela Vozes, pela editora Vozes. Talvez nos sebos virtuais, você consiga encontrar esse volume. Como o volume ali do Harrington, ele é um livro de uma linguagem muito fácil, muito acessível. Ele é bem mais resumido que o Harrington,
porém é um livro muito bom. Tem um texto bastante fácil, de uma compreensão bastante simples. Então, eu sugiro que você vá fazendo aí a sua biblioteca de estudo pessoal da Sagrada Escritura e dos demais temas que são correlatos à nossa fé. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe o nosso vídeo, deixe aqui o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos de comunidade, irmãos de pastoral, de movimento, de igreja, e que seja um conteúdo que os ajude a vivenciar a fé. Fiquem com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.